boa tarde a vocês. Estamos aqui, né? Mais uma live nessa tarde. Deus abençoe a todos. Amém? Deus abençoe a sua família. Deus abençoe os seus caminhos. Né? Estamos aqui nessa tarde para deixar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Deixar mais uma palavra de Deus no seu coração. Amém? Queridos, Deus tem usado esse canal para levar uma palavra de Deus para muitas pessoas. Né? Deus tem ajudado muitas pessoas através dessa live. Em nome de Jesus. Queridos, queria deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus. Que se encontra no livro de Isaías, só verso de número 6. Vai dizer o seguinte: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e elevado. O seu manto estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobria o seu rosto, com 2 cobria o seu corpo, e com 2 voavam. E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo é o Todo-Poderoso, a sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Queridos, quando nós vamos ver a palavra de Deus, nós vamos ver que Moisés tinha recebido uma ordenança através de Deus. Moisés foi tirado do Egito. Moisés teve um direcionamento por Deus. Moisés, ele aprende as doutrinas do Egito, depois ele foge para Midian, ele foge para outro lugar, né? E ele volta anos depois preparado. Ele volta anos depois para libertar o povo da mão, né, do Egito, da mão do rei do Egito. Ali que eles cresceram juntos, eles teve uma convivência. Só que quando Moisés volta, ele volta com uma mentalidade diferente. Ele volta de um jeito diferente. Ele vai agora falar aquilo que Deus queria falar para o povo. Ele queria passar algo de Deus agora para o povo. Só que olha, observe comigo. O coração do faraó estava rebelde, estava duro. A Bíblia vai dizer que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de faraó para que ele não viesse a ouvir o que Deus tinha na vida dele. Não queria aceitar o que Deus estava mandando. Irmãos, o povo passou por uma escravidão. O povo estava sendo chicoteado, tinha que trabalhar em dobro, tinha que fazer tudo que os egípcios queriam. Quando Deus entra, Deus vai começar um propósito de libertação sobre esse povo. Deus vai começar um propósito de libertação sobre aquele povo. Deus tira o povo dali do Egito e começa dizendo: vou eu levar vocês para uma terra preparada. Vou eu levar vocês para uma terra escolhida. Aonde? Aonde mana leite e mel. Aonde lá a situação é melhor. Aonde lá vocês vão ter, né? Vocês vão ter um direcionamento. Irmãos, Deus começa a fazer na sua promessa ali, dizendo que eles iam mudar de vida. Quando o povo começa a sair dali, né, pela última praga, o povo começa a sair dali em direção a Canaã. Só que perceba, o povo mal sai daquela situação e já começa as murmurações. Já começa a situação de murmuração. O povo fala assim: Moisés, você nos trouxe até aqui para que a gente venha morrer aqui neste lugar.
Você nos trouxe aqui para a gente perecer aqui neste lugar. Só que eles não entendiam que o propósito de Deus é maior. O propósito que Deus tem na nossa vida é maior, irmãos. Às vezes nós passamos por cada situação que nós não entendemos. Parece que é o fim. Parece que é o fim da situação. Só que Deus está no controle da nossa situação. Queria mandar um abraço aí para o pastor Maurício. Amém? Que Deus abençoe, está acompanhando a live. Irmãos, é assim. Então, quando Moisés está ali, naquele posicionamento, ali para ele seria o fim. Né? E quanta situação você acha que vai ser o fim? Quanta situação você acha que vai ser o fim? Mas, queridos, para resumir aqui, aí nós vamos ver o seguinte: Deus manda ele para o deserto. E agora o povo vai começar a rodar ali no deserto. Deus prepara o alimento, Deus prepara as vestes. E Deus começa agora a dar um direcionamento para Moisés. O povo andava sem direcionamento, andava sem posição. Moisés, sobe ao monte, que eu vou te dar o direcionamento. Moisés desce, umas 10 vezes. Agora começa a montar o tabernáculo. Começa ali. Deus vai dizer a forma e o jeito que Deus quer. Irmão, na nossa vida não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Por isso que as coisas começam a dar errado. Por isso que as situações começam a dar errado. É quando você quer fazer do seu jeito e não faz do jeito que Deus está mandando. Aí Deus vai dizer o seguinte: Moisés, eu preciso de alguém que vai entrar no tabernáculo. Eu preciso que você prepare um sacerdote, que ele vai entrar no tabernáculo, depois ele vai entrar no Santo dos Santos e depois ele vai entrar no átrio. Moisés, prepare um sacerdote. Irmãos, a preparação do sacerdote durava 1 ano de preparação, 1 ano de limpeza, 1 ano de santificação. Tem gente que acha ruim esperar o tempo de Deus, esperar a vontade de Deus. Só que o sacerdote se prepara. A Bíblia vai dizer que ele usava uma couraça, ele usava uma espécie de um cordão aqui, que tinha 12 pedras, né? Irmãos, a simbologia, eles usavam uma roupa fina, né? E uma manta, e no seu pé eles amarravam uma espécie de um sino. Quando o sacerdote entrava, ele já entrava entoando a Deus, adoração. A fumaça envolvia o templo e ele seguia em direção, ali adorando, passando pelo o santo do santo e entrando no átrio. Irmão, quando ele entrava no átrio, o povo ficava do lado de fora esperando para ver se fazia barulho. O sinal era o barulho. Quando o sacerdote fazia barulho através do sino, o povo dizia: Deus está presente aqui conosco. Deus se faz presente através daquele sino que entoava através do sacerdote. O que eu quero dizer? Deus, ele não afasta a sua presença quando o povo se prepara. Quando o povo tem uma preparação, Deus não afasta a sua presença. Irmãos, aí o texto que eu li para vocês vai ser o livro de Isaías, aonde vai dizer que o rei Uzias tinha morrido. Um rei aonde ele tinha começado ali, só que o povo estava vindo perecendo. O povo estava saindo da doutrina de Deus, estava saindo dos mandamentos de Deus. A Bíblia vai dizer que o povo, agora, eles começam a se lamentar. O povo começa a chorar. O povo começa a sofrer. Irmãos, o povo começa a se lamentar. Só que o que eu vejo é que Isaías, ele não está preocupado se o povo está chorando. O povo era um povo rebelde,
de lábios impuros, de línguas impuras. Aí, o que a Bíblia vai dizer? Que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Enquanto as pessoas estavam indo para o funeral, enquanto as pessoas estavam indo celebrar a morte de um rei que não dava valor para elas, Isaías estava vendo a glória de Deus. Irmãos, enquanto alguns estão chorando, Deus está dando renovação para outras pessoas. O importante é a visão que você está tendo. É o que Deus quer passar para esse povo. Enquanto o povo está chorando, está se lamentando, Deus está tendo uma visão. Deus está dando uma visão para Isaías. Isaías, vou eu te levantar como meu profeta, para você ir profetizar as nações, para você ir levar a minha palavra às nações. Isaías vai dizer: Senhor, eu tenho lábios impuros, o Senhor toca nos seus lábios e torna ele puro. Irmãos, nessa tarde o que eu queria dizer é o seguinte: Deus tem uma preparação para cada um de nós. Deus tem uma revelação para cada um de nós. Enquanto muitos estavam chorando, se lamentando, Deus estava mostrando a sua glória. Deus mostrou a sua glória para Moisés. Moisés subia no monte, quando ele descia, a face dele estava brilhando, o seu rosto brilhava, o seu rosto estava brilhando. Irmãos, Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas das vezes a gente não vai entender os caminhos de Deus, só que Deus tem um propósito. Fico com essa palavra hoje, nessa tarde. Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Deus tem um propósito para realizar na nossa vida, amém? Irmãos, acompanha a live, amém? Acompanha essa live. Essa live está sendo um canal de Deus, que Deus está me dando. É a estratégia que Deus está me dando para pregar a palavra de Deus. Irmãos, tem gente que cobra para ministrar a palavra de Deus, né? Cobre, irmãos, aquilo que recebeu de graça. A Bíblia fala assim: de graça recebeis e de graça a gente dá. A salvação você não precisa pagar por ela. Então, irmão, a Bíblia diz que Jesus estava ministrando dentro de uma casa, e o povo subiu no telhado, né, para levar um paralítico ali para Jesus curar. O povo não viu a dificuldade, eles subiram em cima do telhado. No telhado significa levar a palavra, significa que eles subiram alto, né, ali para anunciar que aquele homem estava paralítico, precisava de uma cura, precisava de um milagre, né, irmãos? Seja um canal de Deus, em nome de Jesus, amém? Fique com a paz, pelo que